Olá, sou o pastor Murilo e vamos iniciar mais um bate-papo. Hoje o tema é Falando de Você, Vaso. Gênesis 2, versículos 6 e 7. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então, o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente, como está escrito aqui na minha Bíblia. No nosso bate-papo de hoje, vamos falar de você, porque Deus te criou à sua imagem. A imagem de Deus te criou, homem e mulher criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Saiba que o Senhor Deus te modelou do pó da terra, feito argila, e soprou nas tuas narinas o fôlego da vida, e você se tornou um ser vivente. Gênesis capítulo 2, versículos 6 e 7. Você sabia que modelar o barro e dar forma à vida é a tarefa do oleiro? Para modelar, o oleiro vai amassando o barro de dentro para fora no movimento circular, até que finalmente, nas mãos do oleiro, a massa de barro recebe uma forma de um vaso conforme a vontade desse mesmo oleiro. Você foi moldado do barro, o oleiro foi Deus, e quem tem poder sobre o barro? Ele, Deus, o nosso Criador. Como está escrito, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, como está em Romanos capítulo 9, 21. Também está escrito, ai daquele que contende com seu Criador. O caco, entre outros cacos de barro. Imagine, um pedaço de um barro quebrado discutindo com o oleiro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra, não tens mãos? Isaías 45, 9. Deus nos fez vasos de honra antes do pecado, para exaltá-lo, levá-lo às alturas, elevá-lo às alturas e glorificá-lo. A partir do pecado, todos foram destituídos da glória de Deus. Tornaram-se todos vasos de desonra, mortos para Deus. Como está escrito, vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro. Olha que comparação. O homem querendo comparar Deus ao barro com o qual ele te formou. E imagine se a obra dissesse do seu artífice, não me fez. E o vaso formado dissesse ao seu oleiro, nada sabes. Isaías 29, 16. Assim foi criado o homem à imagem e semelhança de Deus, espiritualmente e perfeitamente, mas pelo pecado passou a ser um vaso de desonra. O homem é o único que possui livre-arbítrio e decidiu ser desobediente, rebelde e não se sujeitar ao seu Criador. Diante disso, diz a Bíblia, que da mesma massa nasceram os vasos para a desonra. Romanos 9, 21. No nosso bate-papo de hoje, vamos identificar os vasos de barro que decidiram, com a sua rebeldia, não conhecer ao oleiro que os modelou para honrá-lo e se tornaram vasos de desonra. Nós temos que descobrir, então, o que se passou comigo e com você depois que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 3, 23. Irmão, irmã, nos tornamos os vasos da ira de Deus. Os vasos que optaram pela perdição. Todos que pecaram e destituídos da glória de Deus, assim permaneceram. E Deus suportou com paciência os vasos da ira, o vaso da desonra, como está escrito em Romanos, capítulo 9, 22. E ao mesmo tempo disponibilizou pelo sangue de Jesus Cristo perdão pela fé, a você e a mim, que pelo pecado estavam destituídos da glória de Deus, como está em Romanos 3, 25. Concluímos que há homens para a honra e homens para a desonra, sendo que, como vimos, todos foram moldados de uma mesma massa, o barro. O vaso estava quebrado, ele foi outra vez molhado, amolecido, mas era aquela mesma massa, não foi com outra massa, foi com a mesma massa que o Senhor nos reconstruiu para a sua honra e para a sua glória. Quem são os vasos, então, para a honra? Somos eu e você, a quem Deus chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como está escrito em Romanos 9, 24. Nós que atendemos ao chamado do Senhor.
para que desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que somos nós, que para a glória já dantes se havia preparado, como está escrito em Romanos capítulo 9, 23. Lá no Éden nós já fomos programados para sermos vasos de honra, mas perdemos essa qualidade por causa do pecado. E agora em Jesus Cristo nós estamos recuperando, remindo esse tempo para nos tornarmos vasos de honra e filhos de Deus. Havíamos sido moldados para as boas obras. Desde o Éden, fomos destituídos da glória de Deus. Mas agora, pela graça e misericórdia de Deus, em Jesus, fomos transformados em vasos de misericórdia. Que mistério para a mente do homem. Hoje você é vaso para a honra por meio da fé em Cristo. Mas ainda ontem você era um dos vasos para a desonra, um dos vasos da ira como eu. Por que éramos chamados vasos da ira? Porque éramos frutos da semente corruptível de Adão e assim ainda permanecíamos. Éramos filhos da ira de Deus, mas fomos vivificados em Cristo nosso Senhor, como está em 1 Coríntios 15, 22. Em Jesus, eu e você renascemos filhos de Deus, como está escrito em João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Enquanto permanecermos ligados à videira, na qual nós fomos enxertados, seremos vasos de misericórdia. Deus, o oleiro, utiliza a mesma massa que deu forma aos vasos para a desonra, para transformá-los em vasos de misericórdia. A matéria-prima, o barro que Deus utiliza para fazer a nova criatura, o vaso para a honra, é a mesma que foi utilizada para fazer os vasos de desonra. O nascido de Adão é recriado. Nasce um novo homem por meio da fé em Cristo. Um novo homem nascido da água e do Espírito para nele viver eternamente. Aleluias. O primeiro Adão foi feito alma vivente, homem carnal. Os vasos de misericórdia, recriados em Cristo Jesus, o último Adão, Espírito vivificante. Jesus é o Espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45. Todos que creem em Cristo, conforme diz a Escritura, são feitos vasos para a honra em Cristo Jesus. São vasos de misericórdia. Deixaram a condição de vasos para a desonra, pois alcançaram a misericórdia do nosso Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. A mesma massa utilizada para moldar os vasos para a desonra é utilizada agora para remoldar esses mesmos vasos para a honra em Cristo Jesus. É da mesma massa de homens nascidos em Adão que Deus moldou e ainda molda novos vasos para a honra, homens nascidos de novo do último Adão, Jesus Cristo. Os vasos preparados para a destruição, que creem naquele que o Pai enviou, serão remodelados e renascerão, vasos para a honra, segundo o poder de Deus que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Efésios capítulo 1, versículo 19. Eu e você precisamos vigiar, porque a Bíblia diz que numa grande casa não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra, como está escrito em 2 Timóteo 2 e 20. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse comparativo entre uma grande casa e o ajuntamento solene de pessoas, crentes e descrentes, ele destacava que não há somente vasos de ouro e prata, mas que também há vasos de pau e barro nessas reuniões. Se em uma grande casa há vários tipos de vasos feitos de materiais diferentes, ouro, prata, pau e barro, assim também as reuniões solenes congregam pessoas diferentes. Entretanto, Paulo destacou: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Paulo compartilhava a sabedoria proveniente de Deus, para que a fé dos irmãos não estivesse alicerçada ou fundada em valores provenientes da sabedoria do homem. 1 Coríntios 2 e 5. O apóstolo Paulo pregava o evangelho verdadeiro, longe dos seus atributos pessoais. Paulo não pregava a si mesmo.
Ele ministrava as boas novas de Cristo Jesus, como está escrito em 2 Coríntios 4 e 5. Ele tinha plena consciência de que era vaso de barro. E eu almejo, em nome de Jesus, que você possa também se considerar um vaso de barro nas mãos do Senhor. Bem, nosso papo de hoje está chegando ao fim. E como estamos conversando sobre você e sobre mim, resta a pergunta: que tipo de vaso você se considera? A Bíblia responde por nós. Está escrito: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. 2 Coríntios 10 e 12. Como eu falei ontem, ouviram, mas não escutaram, e por isso não têm entendimento. Enquanto o apóstolo Paulo considerava ser um vaso de barro por causa da excelência de Deus, há aqueles que se consideram vasos de ouro e prata por se acharem mestres, doutores, pastores, teólogos, etc. O que Paulo, por ser espiritual, considerou tudo isso como esterco, como lixo, para ganhar a Cristo, os falsos cristãos consideram como forma de superioridade e autovaloração, como está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Ser vaso de ouro e prata, qualidades e atributos pessoais, não torna o homem vaso para a honra. Ser vaso de pau ou de barro não transforma alguém em vaso para a desonra. Deus tem poder sobre o homem, sobre o barro, para constituí-lo vaso para a honra. Não importam seus atributos pessoais, ouro, prata, pau ou barro, pois Deus é o oleiro quem molda, recria e cria novos vasos para a honra em Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Os vasos para a desonra não provêm da vontade de Deus, mas do livre-arbítrio concedido ao homem. Não importam as qualidades dos homens nascidos em Adão. O homem precisa ser remodelado em amor, aceitando Cristo como Senhor e Salvador, para ser vaso para a honra. Nicodemos é um exemplo claro de um vaso para a desonra que possuía muitos méritos e qualidades pessoais. Mas isso não o transformou num vaso para a honra do Senhor. O que o homem precisa para ser um vaso para a honra? Primeiramente, diz a palavra do Senhor, o homem necessita aceitar Jesus, o Filho único de Deus, que veio salvar todos os que nele creem. Creia somente e serás salvo, tu e a tua casa, como está em Atos, capítulo 16, versículo 31. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É o que está dizendo a Bíblia. É que nós devemos vigiar e nos livrar das contendas de palavras e dos falatórios inúteis que demonstram o caráter do ímpio. Nós temos que ter o caráter de Deus. Deus é amor. Não podemos viver o caráter do ímpio, como está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 a 16. Esse foi o problema de Himeneu e Fileto, que não respeitaram o modelo das sãs palavras de Cristo e se desviaram da verdade do Evangelho, como está em 2 Timóteo, capítulo 1, 13 e 18. Eu e você precisamos crer conforme o modelo das sãs palavras de Cristo. Crer nas Escrituras e praticá-la nos torna um vaso preparado, um vaso de honra e misericórdia nas mãos de Jesus. Mas, se não guardarmos o modelo das sãs palavras do Evangelho, seremos vasos para a desonra e novamente estaremos sujeitos à ira de Deus. Quem não segue o exemplo de Fileto e de Himeneu foi separado, olha que maravilha, foi separado para uso exclusivo de Deus. O diabo não pode tocar na tua vida. Quem foi separado tem condições para servir e é idôneo participante da herança dos santos na luz, como está em Colossenses capítulo 1, versículo 12. Quem foi separado para ser um vaso de honra foi criado para toda boa obra, foi recriado, foi vivificado para toda a boa obra, como está em Efésios capítulo 2, versículo 10. Se você não crê nas boas novas,
ou usa a doutrina do Evangelho para os seus interesses pessoais, você é vaso para desonra, preparado para a perdição, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus e será condenado. Como eu já falei, mas está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 16. Mas se você crê em Cristo, conforme as Escrituras, e persevera no modelo das sãs palavras do Evangelho, você é uma nova criatura. Você é um novo vaso para a honra e louvor de Deus, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12. Deus não predestinou os homens nascidos em Adão à perdição. Haja vista que os cristãos eram filhos da ira e da desobediência, mas foram suportados por Deus com muita paciência, como está escrito em Romanos capítulo 9 a 22. Até que ouvimos as boas novas do Evangelho e entregamos o nosso caminho ao Senhor e estamos confiando nele para a nossa salvação, como está escrito em Salmos 22, 5. Os que caminhavam para a perdição, mas ouviram a palavra do Evangelho como nós e creram, foram remidos dos pecados. Foram remidos dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus e tornaram-se vasos para a honra do Senhor. Glórias a Deus. Romanos 3, 25. Conhecendo a verdade, não se torne soberbo, nem vaidoso, achando que você é melhor do que os outros. Permaneça na vocação para a qual você foi chamado. Permaneça na vocação para a qual você foi chamado. Permita que Deus que te convocou esteja à frente da tua vida, para que a vontade de Deus seja realizada na tua vida e que todos possam contemplar o poder de Deus em você, como está escrito em 1 Pedro 4, versículos 10 e 11. Guarda esse tesouro na certeza de que você é vaso de barro. Você e eu somos vasos de barro, nascidos de novo, lavados e justificados e perdoados em Cristo Jesus, nosso Senhor, para toda boa obra, como está escrito em 2 Coríntios 4 e 7. Pronto. Nosso bate-papo de hoje chegou ao fim. Graça e paz. Que Deus te abençoe. Amém.